Sejam bem-vindos, amantes da quinta arte, ao Primeira Página, onde a primeira impressão é que vale. Eu sou Rafael Campos, esse é Matheus Braga e hoje nós iremos trazer o jogo dos peões do Rob J. Hayes. Mostra o livro aí pra nós, Matheus. É isso aí, Rafa. Estou aqui com o livro da Faro Editorial. Faro Editorial, acho que ela não é muito focada em trazer fantasias, apesar deste ser uma fantasia. E é o segundo, inclusive, que ela traz desse mesmo autor, Rob J. Hayes, não sei como é que pronuncia também, né? E são dois livros que fazem parte do mesmo universo, mas não são sequências, nem necessariamente precisa de ler um para ler o outro, né? Pelo menos é o que traz aqui na capa, né? Uma história das técnicas mortais. Técnicas mortais é esse universo que ele criou aí. Então é uma arte que, para mim, acho bastante bonita. Lembra umas capas de filme aqui, com vários personagens na capa, né? O que já dá um pouco de ideia de ambientação pra gente também aqui, com uma pegada meio medieval, né, e tal. Mas não estamos preocupados com isso especificamente. A gente quer saber as técnicas que o autor utilizou na primeira página e se elas são suficientes para nos instigar a querer continuar a leitura desta obra. Então vamos a ela. O Jogo dos Peões, Rob J. Hayes. Comandei exércitos, travei guerras, verdadeiras guerras em todas as milhares de encarnações. Passei a entendê-las como ninguém jamais o fez antes de mim e como ninguém o fará. As pessoas pensam que a guerra é um conceito imposto pelos poderosos sobre os fracos. Uma disputa de batalhas, um empurra e puxa de forças opostas lutando por dinâmica à procura do golpe derradeiro capaz de cortar a cabeça e encerrar o confronto. Isso é mentira. A guerra é algo vivo, algo único para a humanidade que habita o espaço entre os reinos físico e espiritual. Algo que imita seus conceitualistas com uma precisão alarmante. Uma guerra começa pequena, como uma ideia, um pensamento, um conceito. Nunca é rápida. A guerra leva tempo para ser gestada, para crescer, para assumir uma forma muito antes de nascer para o mundo. E seu nascimento é sempre sangrento, com violência, gritos e amor. Nenhuma guerra acontece sem amor. Seja amor por alguém, amor pelo poder, amor por dinheiro, amor por uma nação. Guerras crescem e se expandem para além das fronteiras de seus motivos. Conforme mais participantes se juntam à guerra, trazem também seus próprios propósitos que enlameiam suas águas e mudam seu fluxo. Guerras crescem e, conforme crescem, mudam, consomem, se propagam. São coisas solitárias, que buscam companhia e geram conflitos menores. E mesmo assim, com o tempo se cansam. Dão e recebem cicatrizes que curam e se transformam em um tecido mais grosso, mais caloso. E quando morrem, morrem com força. Assim como as pessoas, partem se agarrando a cada segundo, a cada fragmento de vida. Guerras nunca terminam quando a cabeça do inimigo é arrancada. Isso também é mentira. Batalhas continuam, mesmo que seu propósito seja esquecido, mesmo que os ideais que os motivaram se dispersem pelo vento. Homens continuam lutando, mesmo quando a esperança já não faz mais diferença, e a razão muito menos. E quando a guerra é finalmente posta para descansar, pois é o que sempre acontece, fica na memória por aqueles a quem deu a luz e por aqueles que destruiu. Sheldon Way. E é isso. É isto. Eu comentei com o Rafa aqui antes, né? É engraçado, é raro ver o que ele fez aqui, que depois dessa primeira parte vem o prólogo. Normalmente o prólogo é a primeira informação do livro, né? E às vezes o que tem antes do prólogo, às vezes são dedicatórias, né? Coisas que podem ser puladas, que não fazem referência à história em si, né? Mas nesse caso aqui não. Eu não sei, e aí pode ser uma questão da história, eu não peguei para ver o livro original, se isso daqui não é um trecho dentro do livro em algum momento que eles só destacaram aqui para início. Não sei se é o caso. Me parece que não, porque é quase que uma carta aqui, né, com uma citação ali quem escreveu e tal. Então acho que o autor fez isso mesmo, colocou um trecho antes do prólogo, que é raro de se ver, eu acho, né? Pelo menos não estou acostumado. Mas enfim, vamos lá. Eu acho particularmente perigoso devido à própria premissa que você trouxe, que veio antes do Do prólogo. prólogo. Então, meio que Tem por. chance de alguém pular de cara já, viu o prólogo ali? Tem gente que já, igual o Rafa fala, tem muita gente que pula o prólogo, né?
Então, se o cara viu o prólogo e tem alguma coisa antes, provavelmente tem algumas pessoas que não lerão, né? Eu Sim. olhei com calma aqui e vi que tinha informação antes. Falei, não, peraí, isso aqui faz parte da história. Fatalmente eu iria pular, porque normalmente eu já pulo o prólogo e ainda mais. Talvez pelo fato de estar tudo em itálico me chamasse um pouco a atenção, mas mesmo assim, se eu tivesse num bom dia, talvez eu começasse a ler e falar, parece ser alguma coisa. Uhum. Mas eu acharia muito estranho, tipo, eu leio, viro a página, prólogo. Falo, caralho. Então, pode ser um fator de estranheza não tão positivo. Mas vamos analisar, porque se for o autor, seja o autor, seja a editora, está aí na primeira página, então a gente considera. Exato. O legal é que se a gente for considerar. Bom, mete bronca. Se a gente for considerar a primeira frase como comandei exércitos, só duas palavras, apesar de que o parágrafo continua, é bem interessante porque isso já dá totalmente tom, temática e caracterização de personagem. É Exato. absurdo como o maluco Duas fez palavras duas só. palavras e você já sabe que é uma temática de guerra, o maluco é general e ele é experiente. Exato. Então, assim, a gente sempre fala sobre a importância de uma primeira frase, e mesmo que essa primeira frase ela vai ser, entre aspas, diluída com o restante do parágrafo, duas palavras foram capazes de trazer três Muita elementos. informação, exato. Exatamente. Elementos narrativos, world building e de plot ao mesmo tempo. E isso é algo que a gente sugere, né, Rafa, na escrita de modo geral. É claro que tem autor que é mais prolixo, gosta de escrever bastante, de desenvolver e tal, não sei o quê, mas a gente sugere que cada coisa que seja escrita de fato tenha uma função, né? Você está passando alguma informação, né? Caracterização de personagem, ambientação, não sei o que e tal. Então, assim, evitar de ficar só enchendo linguiça, colocando palavra para incorporar o texto e colocar coisas que tenham função de verdade. E aqui, para você ver como é possível isso, com duas palavras apenas, o cara trouxe um monte de informação que já fica no nosso inconsciente aqui, que a gente reflete, né, parando para pensar, pô, é um comandante ou uma comandante, a gente não sabe quem é o personagem, quer dizer, eu pelo menos não sei ler, interpretar qual o sexo desse nome aqui, mas é muita informação que está embutida em duas palavras apenas. Né? Sim. E continuando o Fallen Trave Guerras, Verdadeiras Guerras, de todos os milhares de reencarnações, no caso, o que, apesar de ter esse início maravilhoso, em tese, o primeiro, tipo, essa primeira página como um todo, ela tem um objetivo muito maior de apresentar o universo, mas no caso, como é uma carta escrita por Shandan Wei, a gente fica pensando o quanto isso é um PDV ou o quanto isso é uma realidade, que não significa que é ruim ou positivo, é apenas um fato. Porém, o que me deixa um pouco preocupado é se por acaso esse Shandan Wei não for um personagem minimamente relevante para a história, ele não é protagonista, ele não é antagonista, mas ele aparece aí só para ambientar, é um desperdício gigantesco. Então eu vejo essa primeira página como uma promessa monstruosa, principalmente por uma primeira frase incrível, mas eu fico com esse medo de o autor jogar fora um coringa como esse. Sim, eu acho que não é personagem principal, porque o personagem principal cita aqui nas páginas de trás, aqui em algum lugar, em algum outro nome, pelo menos, né? Mas eu concordo plenamente com o Rafa que, assim, tem que ser algum personagem importante na história, né? Se não for um personagem... Pode ser só uma citação, né, de algum mestre de guerras aqui do universo dele e tal, não sei o quê, né? Mas aí eu acho que acontece um pouco disso, né? Perde o poder, né? Perde a potencialidade que o autor criou em cima dessas palavras que ele usou aqui para iniciar o texto dele, né? E uma coisa que eu gostei, Rafa, não sei se... gostei não, desculpa, não é que eu não gostei também, mas é que eu esqueci de comentar. É que já tem outra informação que ele passa aqui logo na segunda frase também, né? Travei guerras, verdadeiras guerras em todas as milhares de encarnações. Então ele já dá uma ambientação pra gente também nesse sentido de que é um universo onde encarnação é algo, vamos dizer assim,
comprovadamente real, né? A gente lida com um universo em que encarnação faz parte de fato da vida, né? Não tô falando que na nossa vida não faça, mas que não entra no quesito Ele religião traz a aqui, né? filosofia por detrás, né? Exato, a religião e a filosofia do universo dele aqui também, né? Então já tá colocando aqui isso também. Mas uma outra, o que eu queria falar que eu gostei de fato é esse primeiro parágrafo. Ele vem pra você e te fala assim, ó, as pessoas dizem que isso é isso, a guerra é assim, assim, assado, e isso é uma mentira. Eu gosto desse tipo de técnica, quando os autores usam, que praticamente tocar numa ferida sua ou te fazer refletir sobre algo que é um conceito clássico seu, e ele vai tentar te mostrar assim, não é bem assim que as coisas funcionam. Eu gosto quando autores usam isso como introdução, né? A gente já trouxe algum outro livro aqui, se não me engano era algum mais voltado para ficção científica, que tinha uma questão também de questionar ali a questão da reta, não lembro o que era lá no caso, mas eu acho interessante quando ele faz isso, porque é uma forma de provocar o leitor logo nas primeiras páginas e o leitor já toma aquele baque, sabe? Tipo assim, pô, peraí, não, pra mim guerra era isso aqui mesmo. E ele, não, vou te mostrar, a guerra ela vem muito antes, ela nasce de uma ideia, não sei o que e tal, ela não acaba de uma hora pra outra, né? Então, assim, me soa uma proposta muito legal de primeira página, de cativar o cara, pescar o cara aqui que tá meio perdido na hora, com essa ressalva aí que o Rafa comentou de poder ser um personagem não aproveitado, né, uma promessa não cumprida, apesar de que eu acho que guerra fora de chances de não ser tema desse livro aqui, o jogo dos peões, com a capa bem todo mundo armado aqui, né, então com certeza vai ser assunto do livro. Sim, e o legal é porque essa quebra de paradigma que o Matheus trouxe de você pensa que é assim, mas na verdade é aquele outro. Existe uma técnica na oratória que é o abaixamento de. Acho que é abaixamento de ideais ou quebras de ideais, onde você ataca a pessoa primeiramente em cima da ideia dela, não da pessoa em si, porque assim você evita meio que. Não é que eu sou contra o Matheus, eu sou contra tudo que ele acredita. Uhum. Então, assim, em tese, eu sou contra o Matheus, mas quando você fala eu sou contra ele, você tem uma rixa que pode gerar um ataque direto. Se eu falo, Pessoal, não, né? eu sou contra os ideais, eu tô dando a oportunidade dele a mudar o que ele pensa e seguir do meu lado. Meio que um ataque buscando essa aproximação. Então, legal porque, como depois desse ataque ele explica o que é a guerra e quais são os conceitos por detrás, pelo menos da filosofia que ele acredita, né, que o personagem acredita, você pode simpatizar com esse conceito. Tanto que, de uma forma poética, eu me simpatizei pelo conceito que ele trouxe, Sim. utilizando dessa proposta mais poética de que a guerra existe todo um movimento por detrás, e ainda Uhum. mais que ele relaciona amor com guerra, Sim, que eu achei o mais forte, porém o mais contrastante e interessante da premissa. justo. Então é uma quebra de paradigma com reforço ideológico Uhum. muito legal. Então, sim, é uma incitação bem interessante aqui. Justo. E assim, Rafa, a primeira página dele é focando nisso, né? Nesse conceito dele de como a morte funciona, de como ela nasce, de como ela termina, como ela se propaga após o término dela, de fato, né? Então, é uma ideia. Não está apresentando de fato nenhum personagem assim propriamente dito, né? Lógico que tem aqui o nome dele, ele fala que ele foi um cara, né, que viveu várias guerras e tal, mas eu não estou focando, construindo ele, apresentando como é que ele é, nem nada desse jeito. É a ideia dele em relação à guerra, né? Então, como é que é possível fazer uma primeira página que mexe com a gente, que é marcante, faz a gente refletir, sem precisar de ficar entrando em detalhes de criação de universo, sem precisar de sair citando nomes à torta e à direita, né? E ele tem essa questão do que o Rafa comentou, do lado poético, que pelo menos para mim também é um negócio que pega bastante. Acho bem interessante. Ele solta aqui um levezinho cena espelho aqui, né? Que ele fala, não é uma cena espelho, mas ele cita lá no final mais alguma coisa, né? Que é mentira também, né? Refletindo aquela mentira que ele comentou lá no início, né? Ele falar que a guerra não acaba quando a cabeça do inimigo é arrancada, né? Isso também é uma mentira. Então, é uma referência logo a uma citação que ele fez lá no começo, né? Então, acho que tem bastantes elementos aqui interessantes para se
para serem inspiradores nas nossas escritas. E o legal é que, no caso, para aqueles que não sabem, né, eu tenho um canal solo eu tenho uma playlist que eu chamei de Iceberg Cultural, que é quando o autor ele quer desenvolver mais profundamente o universo, porém com elementos não tão clássicos. E existe o topo do iceberg, que é você fala sobre a magia, fala sobre os continentes, a política e papapá. Tem a base do iceberg, que são coisas um pouco mais sutis, falando sobre a pinturas, falando sobre arquitetura, falando algumas coisas que é mais sutil, porém é mais fácil de perceber. E tem o fundo do iceberg, que são coisas que você percebe que quando o escritor, a escritora trabalha, são uns flavors que dão uma profundidade. Tanto que aqui, realmente, ele não fala sobre como a guerra funciona, não fala sobre quem está no poder, que tipo de poder é envolvido, se ele é imperial, se é reinado, se é aquele outro. Só que ele traz valores espirituais, trazem valores filosóficos, traz percepção de vida e morte, ele traz os 3, 4 conceitos que normalmente, quando você trabalha o iceberg cultural da sua região, da sua localidade, do seu livro, são algumas pequenas citações para deixar um pouco de profundidade. No caso, o personagem mais religioso, ele usa palavras religiosas, ele utiliza de comportamentos mais religiosos, um trejeito, uma fala, uma justificativa, uma motivação. Só que aqui, o nosso personagem principal, o Shandong Wei, ele traz muitos conceitos que muitas vezes se passam batido, reforçando isso, porque a proposta inicial dele é uma discussão de valores, porque ele fala sobre o valor da guerra antes, durante e depois. O antes como a prévia do amor, o durante que é a batalha, que todo mundo considera que a guerra é a batalha, e o pós, com traumas, com feridas, com cicatrizes históricas. Exato. Então, achei muito legal dessa iniciativa, porque é um tipo de conceito que normalmente são citações, são quotes, são pequenas frasezinhas que um personagem solta aqui ou ali, que você percebe a profundidade. E aqui ele trouxe como a primeira página. Justo. Então, Matheus, considerando então aqui a nossa review da cartinha, vamos chamar de carta, né? Ou diário, não sei. Já. Você viraria ou não viraria? Viraria, Rafa, tranquilo aqui, sem muitas ressalvas. Acho que a principal coisa que eu mudaria ali era só aquele começo. Eu gosto da primeira frase, igual a gente comentou, daria um enter nela, talvez, né? Aquela coisa de dar um impacto maior. Eu não sei se teve um pouco da quebra do ritmo também, do impacto da primeira fase, com já a repetição das guerras ali 2 vezes na segunda linha. Eu acho que eu mudaria alguma coisinha ali no comecinho, no primeiro parágrafo. É um primeiro parágrafo muito grande e tal. Mas fora isso, só elogios pra mim. No caso, eu acho que a única ressalva minha é a posição geográfica do texto, né? O fato de ser algo antes do prólogo, eu acho que Sim. me quebra um pouco. Eu não vejo problema, por exemplo, disso acontecer depois do prólogo. Não li o prólogo para saber se faria uma diferença conceitual ou contextual. Só que, como é uma carta onde apresenta o ponto de vista desse Xiang Dawei quanto à questão de guerra, ela poderia aparecer em qualquer outro momento, porque a cena seria mais uma contextualização ou aprofundamento, sei lá, mesmo que seja um texto que explique a motivação do protagonista, a motivação do antagonista ou qualquer outra coisa, também tem a sua importância você descobrir mais pra frente que a motivação do antagonista é o amor, porque ele referencia essa carta que ele fala. Então eu acho que, devido ao perigo de pular o texto, devido à posição geográfica no texto, essa parte diagramal, é a única ressalva que eu colocaria. Eu acho que é um tiro no escuro perigoso, que se funcionar vai ter uma primeira página maravilhosa, então talvez
Acho que depois desses quase 70 vídeos que a gente já gravou, talvez eu comece a parar de pular prólogos, mas de qualquer forma é um tiro no escuro aí, pelo devido a coisa. Mas sim, eu viraria, ou pelo menos daria a chance de mês para frente, para ver como que seria esse desenvolvimento cultural dele. Né? O Matheus adiantou de que o outro livro do mesmo autor é mais tiro, porrada e bombas e guerras. Eu gosto de um pouco mais de desenvolvimento, mas eu acho que às vezes um guilty pleasure é interessante de vez em quando. Então, pessoal, se você chegar até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários se você viraria ou não viraria, se você já conhece algum outro tipo de livro que esse também autor já escreveu, e coloque aqui pra gente se você concorda ou não com essa filosofia que tem do nosso Chandal Wade, que guerra, na verdade, tem todos esses fatores de amor e esses outros pontos também. E lembrando, se você é escritor ou escritora, ou mestre, ou alguém aí que já escreveu alguma historinha aí, a gente tem aqui o linkzinho para você mandar a primeira página e a gente dá a nossa opiniãozinha sobre o que você escreveu. Beleza? Então, bora ler!